Fala, meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital. Eu sou o Leno Neres. Iago Costa. E galera, nesse podcast aqui, número 12, a gente vai falar sobre como prospectar clientes na internet. O que você tem que fazer hoje para ganhar novos clientes. Eles dois vão fazer perguntas para mim, tá? E também vou fazer para eles, para que dessa forma a gente possa extrair o máximo de experiência do que a gente coloca em prática no dia a dia, no comercial da WGD Holding, da WPro, e fazer com que essas informações se tornem para você algo de valor. Galera, a gente vai começar aqui um bate-bola de perguntas e respostas. E a gente tem aqui o Iago, que começou recentemente também um comercialzinho aí, trabalhando com o Google Ads, não foi? Podemos chamar de beta teste, né? Um beta teste, investindo pouco em Google Ads, investindo pouco em Facebook Ads. Isso mesmo. Iago, cara, o que foi que você fez em primórdio, né? Primordialmente Primordialmente falando. Essa vinheta já tá patenteada. Patenteado, eu assinei no cartório, não pode roubar. Então, o que acontece? O que você fez, e assim, primeira coisa, eu fiz isso e aí depois eu fiz o meu anúncio. Certo. A primeira coisa que eu fiz foi perder R$50 que eu coloquei, certo? Ele já teve a conta dele bloqueada Foi logo. de cara, de primeira, velho. E isso é bem frustrante. Eu acredito que é por isso que muitas pessoas desistem, certo? Porque realmente é frustrante. E além da frustração, vem a perda. A gente perde dinheiro e quando a gente perde dinheiro, a gente não quer voltar a perder novamente, não é mesmo? Aí vem uma coisa chamada de medo. Isso. E é esse medo que faz com que as pessoas freiem e desistam de prospectar, né? Sim, de continuar estudando, pesquisando e ir mais a fundo. De utilizar as ferramentas de anúncio. Exatamente. O que é que tem acontecido, galera? É realmente muito complicado. O Facebook Ads está muito complicado. E é bom que fique complicado mesmo. É, com certeza. Senão a gente fica desempregado. É verdade. Total. Porque, cara, as ferramentas estavam se tornando muito fáceis, mas sem segmentação. Exatamente. Isso de 2009 pra cá. E aí, de repente, as coisas começaram a ficar difíceis novamente. Muito difíceis. Então, o Iago colocou aí R$50 na campanha. Facebook Ads, primordialmente, deu tudo errado. Não consegui segmentar meu público. Meus anúncios estavam aparecendo aleatoriamente para diversas pessoas, mas não eram pessoas interessadas no meu produto ou serviço. E, galera, o Iago trabalha do meu lado 24 horas por dia, praticamente. E ele sabia que eu estava errando, viu, galera? Eu sabia que ele estava errando, tacando a peia nele e disse, cara, deixa ele apanhar. Porque se eu for lá na maciota e configurar a campanha dele, ele vai achar muito fácil e tal, não vai se interessar. Então eu deixei ele perder um dinheirinho, não foi, Iago? Perdi R$100. Não foi só uma campanha Perdeu de 50 e depois perdi mais 50. Então, uma dica importante, galera. Até que na terceira eu acertei. Te interrompendo rapidinho, eu acertei e vale muito, muito a pena. Mesmo se você gostar do trabalho que você faz, vale muito a pena. Então, só para você ter noção, ó, foram 50, depois mais 100. Bloqueou a conta dele e o que aconteceu? O Facebook não devolveu o dinheiro dele, viu, Leno? Muito bem. Agora, por que ele não devolve? Devia devolver, né? Pra Poderia, galera. né? Correto, né? Era pra ser correto, né? Você que é do comercial, se o cliente pedir devolução, você devolve? Dependendo do caso, Analisando. acredito que sim, mas dificilmente. Pois é, mas quando você é o Facebook, você não. Não. Infelizmente. É você quem dita as regras, né, regras. parceiro? Então, galera, e aí, tu apanhou o Iago, começou apanhando e depois... Comecei apanhando, comecei perdendo, me frustrei, não vou mentir, e é que eu trabalho com isso, como você salientou aí, eu tô galera, 24 horas tendo contato com isso. O Iago, ele trabalha na nossa parte aqui de criativo, né? E ele começou a entrar para essa área do tráfego. E aí, quando ele começou a apanhar, primeiro o cara aprende o criativo, depois entra pro tráfego. Isso. E aí, foi quando ele começou a segmentar. E uma perguntinha aqui pro Leno. Depois vocês vão perguntar pra mim, viu? Ok. Que vocês não são só entrevistados aqui, Vamos não. lá. Muitas dúvidas. É o seguinte, cara. Qual é o melhor tipo de cliente? Como você prospectar o melhor tipo de cliente? Pronto, vamos definir assim. O cliente que ele seja, né, enfático. O que ele quer, Curto, rápido, como ele direto. quer, de que forma ele quer. É esse cliente, eu não vou dizer fácil ou melhor, Aham. mas é o mais Aceitável. aceitável, né? E é o que a gente consegue trabalhar melhor. O cliente pede, a gente entrega e o cliente dá um ok, dá um satisfeito. Então isso eu Sim. acredito que seja
Isso por quê? Porque ele confia no trabalho, né? Muitos clientes quando contratam um serviço, ele deposita a confiança em cima do profissional que está executando aquele serviço. Toda compra é uma aposta, né? Isso, realmente é isso mesmo. Eu gosto de usar uma frase, Afonso e Iago, que possa até não ser do marketing, mas diz assim: quem não é visto, não é notado. Não é lembrado. Não é lembrado, né? Não é notado. Então, eu acho que se o cliente liga para a tua empresa e te procura, te solicita um serviço, com certeza antes ele estudou um pouquinho. Sim, ele sabe principalmente. do que tá, né? Ou ele está começando a estudar com você, né? Antigamente, galera, como é que um cliente desse agia? Ele saía de casa, a pé ou de carro, ele andava em volta do bairro dele e encontrava você. Hoje não. Hoje, antes de sair de casa, ele já abriu o Instagram, ele já abriu o Google Meu Negócio, ele já abriu o Facebook, ele já abriu tudo. E aí ele decide. E depois de ver os depoimentos dos seus clientes, se tá lá no Reclame Aqui, se não tá, aí é que ele sai de casa. Então, você que tem um negócio que não está bem posicionado, não está bem estruturado, esqueça, meu amigo, você ainda está na era passada. Isso é verdade. Não é isso? Com certeza. E Leno, cara, a gente falou sobre o melhor cliente. Salientado que, te interrompendo, não que uma estrutura física não seja importante, certo? Sim. Ela é de suma importância, né? Sim, mas total. nos dias de hoje é necessário você ter uma presença digital segmentada para o seu público-alvo. Exatamente. E Leno, a gente falou sobre o melhor cliente. E quem é o melhor vendedor? Aquele que não deixa o cliente com dúvidas, né? É aquele que sana rapidamente, com segurança. Consegue fazer a venda do produto ou do serviço e o cliente... Não que o cliente não tenha dúvida. Claro que cada cliente é um cliente. Sim. Mas, vamos dizer assim, que seja o melhor... que ele o melhor vendedor. O melhor vendedor, ele não faz a melhor venda. Ele faz o melhor atendimento. Ele presta o melhor suporte. O melhor suporte, entendeu? Pós-venda. O melhor pós-venda. O importante não é sim a venda, mas o pós-venda é de suma importância, porque é ali que você vai cativar o cliente, entendeu? Porque vender é fácil. Vender, eu te entrego um produto, eu te entrego um serviço, você conhece especificamente o que é o produto, o que é o serviço, a pessoa está ali para comprar, você o convence, fechou a venda. O que vai trazer o cliente para você, na verdade, é o pós-venda, porque muitos clientes que eu tenho observado, né, que eu tenho feito contato, alguns dos nossos clientes aqui da WPRO, da WGD Holding, são amigos. Então, mais do que importante ter clientes, ter amigos. É ter clientes e amigos. Exatamente. Então anota essa daí, galera. Se o seu cliente vira seu amigo, ele vai comprar para sempre de você. Poxa, bem colocado, viu isso? Suma importância. Isso é real. A gente vê tudo disso acontecendo. E a gente converte. Os que dão para converter, que a gente sabe que não são clientes monstro, a gente converte em amigo. Agora explica pro pessoal entender, já que você salientou, o que é cliente monstro, Afonso Alcântara? Já Pronto. como primeira pergunta direcionada a você. O pessoal adora essa minha definição. Ele criou, patenteou e todo mundo aqui na nossa holding já utiliza. Cara, o cliente monstro é aquele que você tem que demitir ele. Por que você tem que demitir ele? Como se demite um cliente? Monstro. Como se demite o cliente? Em primeiro lugar, você demite o cliente, você não precisa precisar dele. No começo você tem que aceitar tudo, até os monstros, os megazords, tudo. Mas depois de um tempo, você tem o poder de demitir cliente. Verdade. Como se demite um cliente? Conversando com ele, em definitivo. E quem é o cliente monstro? O cliente monstro é aquele cara que te ocupa o teu espaço de tempo, tua mente, a tua equipe, valendo por tipo 5 clientes. Em vez de ele agir como um cliente só, como ele mesmo pagando aquele valor dele, ele age o equivalente a 5 clientes. E esse é o cliente monstro. É o cara que te consome. Então, poxa, se esse cara está me ocupando meu tempo por 5 clientes, por que eu vou ficar com ele? Eu tenho que demitir ele. Eu estou perdendo mais 5 clientes. Eu tenho uma pergunta a fazer, Afonso. Sim. No caso, o cliente monstro a gente pode, né? Em determinado caso a gente deve demiti-lo. Ok. Mas em relação... Eu vou puxar para o valor. Sim. Um cliente monstro, vou só citar um exemplo. Um cliente monstro investiu
300, 400 reais Aham. e um outro cliente investiu 4.000. Sim. E o outro cliente, o que pagou mais, ele está dando mais trabalho do que o cliente monstro. Como é Sim. que você agiria nessa situação? Então vamos lá, só para recapitular. O cliente monstro está pagando pouco. Tá pagando pouco e o cliente E o bom? normal tá pagando mais, em só que ele tá Aí dando... ele deixa ser. Aí Aí, é- ele passa a ser o cliente super monstro, né? Aí Ele não, tá aí acima já do tá. monstro. Ele tá mais do que demitido. Ele já deu uma notificação extraordinária. Então, a questão da Ele está cancelado. Cancelado, Fato. como diz o a termo. define objetivamente ele tem que ser o cliente que paga pouco. Não. Muitas vezes o cliente que paga pouco é o melhor cliente. É verdade. Porque ele mantém uma base de clientela ali. Muitos que pagam pouco, às vezes valem mais do que para um que paga muito e é monstro. Porque na verdade... Porque se ele sair, se tiver que demitir ele, você não aguenta mais, você se ferra em definitivo, Isso. entendeu? Então é melhor um cliente monstro pequeno. Vários dele. Imagina vários deles. Pequeno. Que te cobra pouco. Entendeu? É melhor. Entendido. Então, galera, falando aqui um pouco mais sobre prospectar clientes. Como prospectar clientes através da internet hoje. Em primórdio, tem que ter uma identidade visual, não é isso, Thiago? Principalmente. Eu acho que é a dada largada que a gente chama, né? É o início, é o ponto de partida. Se você não tem um conteúdo bom, popularmente falando, algo bonito, realmente que cativa, que prende a atenção, vai ser só mais um usuário que pula e passa as páginas aleatoriamente. No caso, Afonso, a questão da... Batendo na tecla da questão da prospecção de cliente ainda. Sim. Caso a empresa, a pessoa que vai prospectar o cliente, ele não tenha uma identidade visual muito boa, no que ele pode errar, no que ele pode perder e não prospectar esse cliente. Cara, em definitivo, não ter uma identidade visual é não estar na internet. Por que isso? Porque se você está na internet e está desorganizado, é como se você trouxesse um cliente para a sua empresa e ela está bagunçada, ela está desestruturada. Então, sem identidade visual, sem um conceito, sem definição de logo, sem definição de cores, sem definição de organização de conteúdo, é exibir uma empresa desorganizada. Então, é suma importância que o seu negócio tenha estrutura de identidade visual, de logomarca, de brand, né? Como o nosso amigo que veio fazer o podcast que falou, o Matheus Albuquerque. Brand, ter conceito de marca. É muito importante, galera. Porque não adianta você estar na internet e não estar estruturado. Você tá de qualquer jeito, não adianta. Tá de qualquer jeito, qualquer jeito, e isso não traz resultado, em definitivo. Existe alguma ferramenta mágica, ideal ou de suma importância para fazer a prospecção de clientes? Cara, uma ferramenta que você Sim, que não pode deixar que não de pode ter. deixar de ter? Pronto, em definitivo, toda empresa precisa de uma coisa chamada site. Certo. Sem ter um site, você não tem nada. Por quê? Porque o site, em definitivo, ela é sua casa. Como assim? Ah, mas eu tenho meu Instagram. Ah, mas eu tenho meu Facebook. Isso é casa alugada. Isso, exatamente. Por que é casa alugada? Porque o Facebook antigamente era uma coisa, hoje em dia é outra. Então, muitas vezes a gente vê por diversas vezes clientes investindo rios de dinheiro em casa alugada. Uma plataforma que não pertence a ele, não é Então, dele. ele pode levar um ban a qualquer momento, ser bloqueado. A qualquer momento, alguém pode fazer uma denúncia por algum termo de uso que essa pessoa viu e infringiu e ele ferrou essa pessoa. A rede social pode morrer, como morreu o Orkut, como está morrendo o Facebook. E isso é investir em casa alugada. Eu conheço fanpages, páginas que tem 3 milhões de inscritos, pessoas que seguem essas páginas, e o cara vai lá, publica uma live, uma foto, um vídeo, tem tipo 23 curtidas. Como assim? É desproporcional, né? Como assim? Isso se chama, galera, tráfego orgânico. Acabou. O tráfego orgânico dentro das redes sociais hoje não existe mais. É tipo 2% da sua audiência vai ver isso. E nada de errado com isso, tá? Nada de errado com isso. Essas plataformas, elas precisam ganhar o dinheiro delas. E a renda dessa galera aí vem através de anúncio patrocinado, tráfego pago. Isso mesmo. Poderíamos dizer então, Afonso Alcântara, que uma empresa ter um website seria
Poderíamos dizer que o site seria os escritórios dela dentro da plataforma web? Na verdade, o site é a casa principal, é a matriz. Poderíamos dizer que é como... As redes sociais são extensões dessa matriz. Uma pergunta é o seguinte, para que as pessoas entendam, os nossos telespectadores entendam de fato. O site é como se fosse a porta de entrada da sua empresa. Imagina que eu estou entrando no site da WPro. Verdade, é como se eu estivesse passando a porta da empresa fisicamente. Hoje em dia não mais. Por quê? Porque geralmente os clientes eles vêm através de redes sociais. Antigamente o site era a porta de entrada. O cara ia no Google, não estou dizendo que a galera não vá no Google, tá? Estou querendo dizer que hoje em dia o cara está no Instagram, viu um patrocinado, clicou, aí ele foi para o site. É o mais utilizado, né? O mais focado. O site hoje, ele é um segundo caminho. Isso não quer dizer que ele não seja o principal caminho. Porque as redes sociais, você usa ela como tentáculos. Pense uma matriz, um polvo, né? Até porque as redes sociais, ela tá lá disponível dentro do site, né? Você vê, é um corpo dentro do outro. É porque, assim, geralmente essas campanhas de patrocinados e tal, vão para as redes sociais. Isso também tá errado, tá? Isso também tá errado. Muita gente anuncia direto para o Instagram, direto para o Facebook. Não. Anuncie para o seu site. E lá esteja uma página de venda, uma landing page, algo bem estruturado que converta para essa galera aí. Em relação a essa questão da organização, que eu gosto muito de bater na tecla, porque como a gente está conversando, né? A porta de entrada da empresa é o que você se espelha para procurá-la. Sim. Então, se você consegue prospectar novos clientes diretamente das redes sociais ou de site, é fácil, é cômodo, é muito bom. O que você indicaria, sim, ou não, para prospectar novos clientes tirando redes sociais? Cara, tirando redes sociais, sem dúvida, Google Ads. Sem dúvida. Tá? As duas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, Google Ads e Facebook Ads, que também é a mesma coisa que o Instagram. São duas ferramentas boas, porém funcionam de forma diferente. Eu gosto de... Embora os nomes sejam idênticos, né? O Ads, as pessoas verdade, confundem muito. Não era idêntico. Antes era Google AdWords, né? Google AdWords. E aí o Google disse assim, opa, meu anúncio não é mais só palavras, tem imagem também. E aí virou Google Ads. Aí muita gente confunde isso daí. Isso. Então não é mais. Então, voltando ao tema. Na verdade, quando você está aprendendo esses conteúdos, é normal essa confusão. Eu confundi muito Facebook Ads com Google Ads. Ainda tem o Google AdSense. Pois é. Aí que a galera se perde mesmo. Então, galera, como eu estava dizendo, essa questão de aonde escolher anunciar, ela é muito relevante em relação ao tipo de negócio, o ramo. Exemplifique. Por exemplo, eu estou na rede social, no Instagram, navegando aqui, né? Certo. Aí de repente aparece um anúncio de um ortopedista. Eu não estou com dor na coluna, certo? E se esse anúncio desse ortopedista estivesse no Google, ele ia encontrar o quê? Pacientes que estão com dor na coluna. Por quê? Porque ele está com um problema e está buscando uma solução. Rede social não funciona assim. Apesar que a gente sabe que existem segmentações para quem está buscando no Google e aparece também dentro de uma rede social, por base em interesse. No entanto, o Google, nesse quesito, ele é muito mais preciso. Diferente, isso não elimina a rede social, tá? O Facebook Ads e o Instagram, porque lá funciona muito produto de commodity. Você vai anunciar uma blusa, perfume, um relógio, coisas que você compra no seu dia a dia e que muitas vezes você vê tipo uma caneca dessa, acha bonito, opa, gostei, vou comprar. É algo que você compra sem a necessidade de buscar. Mecânico, a mesma coisa. Sem necessidade de suporte. Tipo, tu vai contratar um mecânico do nada ou só quando teu carro tá quebrado? Não, quando o carro tá de problema. Ou então se for algo de revisão e tal. Uma necessidade. Uma previsão, não é isso? Preventivamente. Então, é justamente esse conceito que você tem que ter antes de dizer assim, eu vou por esse caminho do Google Ads ou eu vou por esse caminho do Facebook Ads. É aí onde entram os especialistas, né? Que vão determinar qual o melhor caminho a se seguir e fazer com que seu dinheiro seja valorizado e não venha a ter perdas. Exatamente isso. E galera,
se você vai investir uma grana nisso, nada melhor do que você não perder tempo com isso e contratar uma agência, um especialista, um cara que seja freela também, que seja profissional, tá? A menos que você queira realmente, de Aprender. fato, ingressar nessa área de marketing digital. E aprender, né? Porque sem fazer essa brincadeira toda rodar sem aprender é queimar dinheiro. Queimar dinheiro. Experiência própria, galera. Não façam isso. Aprendam primeiro. Em definitivo. E Leno, cara, quais são os métodos, vamos dizer assim, que você, isso é importante, que você utiliza para controlar fluxo de leads, prospecção de clientes. O que é que tu faz lá na tua tabela, lázinha, para definir status de clientes? Você vai entrar em contato com o cliente, conta pra gente um pouco desse processo. Conseguir localizar o cliente, né? Ou rede social, Google, ou algum tipo de anúncio. E o primeiro contato seria que normalmente tem um link para WhatsApp ou pelo direct, né? Você localiza o cliente, faz aquele estudo, né, da empresa e depois você entra em contato já. Exatamente. Já pelo menos com alguma bagagem para ver o que eu posso oferecer de melhor o que a empresa tem ao cliente, né? E como é um pouco complicado falarmos com o cliente, então Tem que definir etapas e status. então vamos lá, vamos para as etapas. A prospecção via redes sociais, Google, né? Sim. Toda a parte de marketing que a gente consegue falar com o cliente. Conseguimos falar com o cliente, a gente lança-o em uma planilha. E depois desse lançamento a gente vai ver o que foi que a gente fez, o que foi que a gente conversou, o que a gente conseguiu subtrair do cliente. Entendi. Se é dúvida, se é só informação, se é interesse, Sim. se é Definir o perfil dele, o perfil do cliente. Depois que eu consigo definir o perfil do cliente, aí eu consigo oferecer o produto que teoricamente eu acho que se encaixa mais. se encaixa mais para o cliente, Uma entendeu? pergunta que isso vai de cada um, porém é interessante a gente observar, você como comercial sabe responder isso. Até que ponto é aconselhado que você insista em uma venda? Vamos chamar dessa forma, insistir em vender. 3 ligações, 4, quantos call? Vamos chamar de call, né? Quantas actions, né? Pronto, fica muito relativo, Afonso, porque cada cliente é um cliente. Então tem cliente que você contacta uma vez E o cara já fecha. e o cara já fecha, porque ele gostou do que você ofereceu, ele pelo menos estudou um pouco antes de dar o ok para você. Sim. Então depende muito de cliente. É feeling, né? A questão de 2, 3, 4 ligações, tem cliente que a gente passa um dia todo, 2, 3 dias E não acontece e nada. não acontece nada. E tem outro cliente que a gente mostra a proposta, o cliente vai no site, vê a proposta, a gente manda um e-mail, o cliente liga, esse eu quero, pronto. E acabou, E fechou a acabou. venda. Então é muito relativo, varia de cliente para cliente, entendeu? Entendi. E Iago, cara, qual foi a tua maior dificuldade, tá? Como iniciante na parte de tráfego e marketing digital, Certo? na configuração dos teus anúncios? Segmentação de público-alvo. Interesse. O que essa Sem pessoa dúvida. gosta nessa definição? Porque eu conseguia gerar as campanhas. Sim. O meu primeiro problema realmente foi políticas de privacidade, que eu realmente tive que dispor um tempo para ler, porque o Facebook ele vai lhe enquadrar se você errar uma vírgula, galera. Então é importante isso daí, ó. Muito importante. Galera, leiam os termos de uso da plataforma do Facebook Ads. Nem que seja rápido, veloz, mas para você ter uma noção e não colocar o que não se deve colocar, porque vão lhe barrar. Um dos principais erros que eu vejo que a galera comete é o fato de ela não ler. As informações estão na frente delas, elas têm preguiça em definitivo de ler. Isso. A central de ajuda do Facebook Ads e do Google Ads forma você um profissional de tráfego. Especialista. Um especialista total. Dizer que não tem informação é mentira. Lá tem tudo, cara. Tem tudo mesmo, definitivo. Essa foi a minha primeira barreira, foi as políticas de privacidade e eu cheguei a perder dinheiro por isso. Primeiro com política de privacidade e segundo porque foi o meu segundo problema, né? Eu não conseguia segmentar o meu público-alvo por falta de conhecimento. Sim. Primeiro, não tinha estudado o que era para se estudar, não tinha enriquecido
de informações, o meu mindset, né, para conseguir configurar. Aham. Não sabia quem era o teu avatar. Não, estava realmente perdido. Depois que eu consegui vencer a barreira das políticas de privacidade, meus anúncios não passaram a não ser mais exclusos, certo? Eu não estava conseguindo atrair o público que eu necessitava para Sim. contratar o meu serviço no caso de gestão de tráfego Aham. e gestão de redes sociais. Estavam vindo pessoas, eu estava tendo cliques, eu estava tendo acessos, impressões, alcance, porém não estava gerando leads. Não né, que chegava são no público certo. clientes em potencial. E eu estava me tornando cada vez um cara mais frustrado. Sim. E até que eu fui estudando, pesquisando, te perguntando, ele foi me orientando. E eu consegui gerar uma campanha com valor mínimo Sim. e resultados. Galera, Realmente. a gente tá falando aqui de campanhas segmentadas por interesse e busca, tá? Essa é uma pequena fatia do mercado que está buscando. Vamos dizer que seja 5% das pessoas. 5%, galera, dentro da internet é uma escala É grande, porém, inimaginável. é o que a gente está fazendo com o comercial do Leno aqui, é despertar serviço. Isso. Se o cara tá lá, ele nem sabe que existe marketing digital. Gatilho, né? Ele nem sabe nada, ele está perdido. E essa faixa de clientes, ela é gigantesca. Ele sabe que ele tem que estar lá. Porém, ele não sabe como chegar. Ele não sabe. Então, ter um comercial com uma coisa chamada venda direta é muito importante. Principalmente nessa área de marketing digital, é super importante. Eu costumo dizer que é essencial, Afonso. E eu queria até fazer uma pergunta ao Iago. Quando você falou, Iago, em relação a, vamos dizer, quebrar a cara, né? A expressão quebrar a cara. Frustração, Você foi lá, né? frustração. Você nos contou que teve a ajuda do Afonso, né? Que é o Sim, cara que está bastante. do teu lado, o responsável pela empresa e tal. E que aí, segundo você, né, teve um up para você continuar, né? Ah, o Afonso me ensinou, tá. Aí conta pra gente o cara que fez tudo que você fez, só que ele não teve o Afonso do lado. O que ele deve fazer? Ele não teve um cara que entendesse de tudo como o Afonso e desse um up, ó. Eu deixei tu quebrar a cara, eu deixei tu fazer isso porque eu sabia que fazendo isso você ia crescer Sim, mais. o cara não entendeu? sabe o caminho das Entendi. pedras, né? Aí você teve o Afonso. E pro cara que não teve o Afonso? O Não cara tem nada. que não teve o Eu Afonso... tenho uma palavra só para definir isso aí. Mas fala Eu tu. já sei qual é. Eu acho que até a Bi vai ser de fato a minha resposta, uma vez que as mentes estão conectadas, né? É. A pergunta é, o cara que não tem um Afonso, eu acho que a resposta seria, o mundo todo tem esse cara. Ixi, agora eu me senti o O mundo máximo. todo. E tá na distância de a sua cadeira e o computador. É, ou a sua exatamente. cadeira e a sua mão, ou você e a sua mão. É só jogar no YouTube, Mas nesse canal aqui que mas estamos eu fazendo o entendo. podcast. Quando ele quis saber as coisas, eu não falei pra ele, não. Não falou. Foi Eu o que eu perguntava. Eu Vai- mandei os links do vídeo. Vai foi? estudar, né? Pronto, Vai estudar. Justamente, é fácil ter acesso ao conteúdo. Agora eu entendi de fato o que você quis perguntar. Às vezes a gente estuda, como eu, poxa, eu tava do lado do cara há 6 meses, né? Isso sentado, porque há muito tempo que a gente caminha junto. Ah, Mas eu tava do lado dele e mesmo assim não conseguia executar. Ouvindo ele conversar todo dia, atender, a forma como ele atende, e eu não conseguia. Era essa a resposta, mas aí o que é que tu tens pra dizer como ensinamento, entendeu? O Afonso fez o quê? Olha, eu não vou te ensinar. Ele não disse isso, lógico, ele falou. mas eu falei. Falou? Falou. Então pronto, ele falou assim, eu não vou te ensinar. E me passou vídeos. Tá aqui vídeo, tá aqui o link. Essa e é a tu se resposta pro vira. público. Então o O marketing digital ele é muito disso. Se você der a faca e o queijo, o cara não corta. Então, Isso. pronto. Então o teu up foi o quê? Foi estudar mais, mais do que você já estava estudando. O meu upgrade foi a própria frustração. É. Não foi dentro do problema que eu abstraí força. Não, eu Foi pensei dentro assim, da mas perda eu que eu apo- abstraí o sentimento de eu não posso perder, eu preciso recuperar esse dinheiro. Pronto. Eu apanhei tanto, eu vou dar tão de moleza aqui pra ele desse jeito aqui, as dicas. E já passou, né? Deixa ele chorar um pouquinho, macho. Ele apanhar um pouquinho que faz bem, né? É bom que aprende. Não, macho, tá muito fácil, né? Ele vai apanhar aqui umas chicotadas.
Porque foi muito fácil pra ele. Eu peguei, Muito cômodo, cheguei né? aqui só tinha mato, meu filho. Eu tava capinando no meio da caverna, o pessoal dizendo que eu era doido. Ele pegou só o mamão com açúcar. Então, galera, esse é o nosso podcast número 12, né? Formatado. Formatado, novo cenário, novo tudo. Lendo aqui, Show, hein? Iago, Afonso Alcântara. Fortaleza. Primeiro. desse Espero que jeito. você. Primeiro Desse em Fortaleza. nível, é isso daí. Eu acho que estamos aí nos trem top, já, hein? Com Só não certeza, vale viu? esquecer de uma coisa, viu, pessoal? Que é o mais importante, né? Você quer estar recebendo mais conteúdo como esse? Se inscreve no canal. É isso aí, fechou, galera. Valeu. Pô. Show! Chega que eu vou escrever essa